Durante sessão da CPI do Distrito Federal, que investiga os atos do dia 8 de janeiro, o deputado distrital Joaquim Roriz Neto, ao questionar o general Penteado, descreveu qual é a estratégia utilizada pela extrema-esquerda para criar suas narrativas e mostrou que, naquele caso, a estratégia não tinha funcionado. O deputado disse: "A gente vê que o modus operandi da esquerda, ela sempre segue um padrão. Falar inverdades, mas sempre com um tom de deboche. Foi feita uma pergunta ao senhor mais cedo falando, mas os manifestantes, os agressores, não eram senhorinhas, não eram pessoas que estavam orando?" Nessa tentativa de ser irônico e nessa tentativa de ser sarcástico, acabou provando justamente o que os deputados da direita já vinham dizendo, que as pessoas que estavam no acampamento não eram as mesmas pessoas que foram vandalizar a Praça dos Três Poderes. Ele lembrou: no dia 6 de janeiro, foi constatado que tinha 300 pessoas no QG, mas no dia 8 chegaram mais de 80 ônibus ao Distrito Federal. Não era o mesmo público. Joaquim Roriz Neto comparou o tratamento dado a alguns bodes expiatórios e a agentes do governo Lula, lembrando que policiais militares que estavam no local foram afastados e presos, um ex-ministro foi preso e o governador afastado. O deputado prosseguiu: "Em contrapartida de tudo isso, a gente tem duas figuras extremamente polêmicas que estão nitidamente ocultando fatos, dificultando as investigações, tanto nesta CPI quanto na CPMI, que por enquanto não aconteceu nada com eles. Eles são os intocáveis." O deputado mencionou o general G. Dias e leu algumas das mentiras contadas pelo general ao longo das investigações. Roriz prosseguiu: "A segunda figura notória desta situação é o ministro Flávio Dino." O deputado apresentou um breve cronograma com as declarações contraditórias do ministro Flávio Dino sobre as imagens do circuito interno do Ministério da Justiça. Roriz apontou como, ao ser questionado sobre o sumiço das imagens, Dino utilizou a estratégia do deboche. O deputado disse: "Ele fala, vocês não vão encontrar OVNIs nessas imagens." Por que ele fala assim? Ele fala assim para a audiência ficar mais leve, mais descontraída, para dar umas risadas, para distrair as pessoas do fato que ele foi omisso. Ele faz isso de forma proposital. O deputado perguntou: "Como a gente tem uma pessoa que foi presa que estava a 5.000 quilômetros dos Três Poderes e a outra estava a 5 centímetros dos vândalos servindo água para eles, e ele não foi preso? Por que o governador Ibanez foi afastado por 66 dias e o ministro Flávio Dino não foi afastado? Eu não estou aqui para acusar ele de nenhum crime, mas se a gente vai utilizar a tese de que precisa afastar autoridades para não comprometer a investigação, por que o governador é afastado e o ministro da Justiça não é?" Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política.
toda a receita de mais de 26 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Muito obrigado, presidente. Antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer a Deus por esse dia, cumprimentar todos os parlamentares presentes, as pessoas que estão acompanhando a gente na TV Câmara, os servidores, os membros da imprensa, e eu gostaria de agradecer, General Penteado, pela presença do senhor aqui hoje. É muito importante a gente estar ouvindo as pessoas para poder realmente chegar a um relatório que vai condizer com a verdade. Gostaria de cumprimentar também o advogado do senhor. Várias das minhas perguntas já foram sanadas por alguns dos outros parlamentares, mas eu gostaria, antes de fazer algumas breves colocações. A gente vê, deputado Thiago Manzoni, que o modus operandi da esquerda, ela sempre segue um padrão. Falar em verdades, mas sempre com um tom de deboche. Foi feita uma pergunta ao senhor mais cedo, falando, mas os manifestantes, os agressores não eram senhorazinhas, não eram pessoas que estavam orando? Mas nessa tentativa de ser irônico e nessa tentativa de ser sarcástico, acabou provando justamente o que os deputados da direita já vêm dizendo. Que as pessoas que estavam nos acampamentos não eram as mesmas pessoas que foram vandalizar a Praça dos Três Poderes. Não era o mesmo público, não eram as mesmas pessoas. Por isso que não tinham senhorazinhas lá orando, invadindo o Planalto, porque não era o mesmo público. Tanto que no dia 6 de janeiro foi constatado que tinham 300 pessoas no QG. Mas no dia 8 chegaram mais de 80 ônibus para dentro do Distrito Federal com 4.000 pessoas. Não era o mesmo público. Agora, vou falar um pouco sobre algumas pessoas que foram jogadas para a crista, por enquanto. Já teve ex-ministro que foi preso, que estava a 5.000 quilômetros dos três poderes. 5.000 quilômetros. Vários PMs que foram afastados, presos, tiveram suas reputações manchadas. Os mesmos PMs que foram atacados, que foram agredidos, que foram espancados defendendo a democracia desse país no 8 de janeiro. Mas mesmo assim, eles foram arrastados pela lama. O Ibanez, governador Ibanez, foi afastado de forma arbitrária por 66 dias, porque pensaram que talvez ele pudesse ter algum conhecimento de alguma coisa, de forma preventiva afastaram ele. E foi o relatório do próprio Capelli que isentou ele de qualquer tipo de responsabilidade. E em contrapartida de tudo isso, general, a gente tem duas figuras extremamente polêmicas que estão nitidamente ocultando fatos, dificultando as investigações, tanto nessa CPI quanto na CPMI, que por enquanto não aconteceu nada com eles. Eles são os intocáveis. Primeiro é o G. Dias. É tanta coisa para falar do G. Dias que eu não sei nem onde começar, deputado Hermeto. Mas eu vou pegar uma matéria que saiu do Metrópolis, que fala o seguinte: G. Dias mentiu 11 vezes em depoimento à Polícia Federal. 11 vezes. Deputado Thiago, quase que ele chegou no número da mentira, que é o 13. Quase que ele chegou. Eu vou ler algumas das mentiras que ele contou. Eu não vou falar todas aqui, porque senão o meu tempo estoura de tanta coisa que ele mentiu. Primeiro, o G. Dias
ele mentiu falando que não tinha conhecimento se a ABIN monitorava o acampamento em frente ao QG do Exército. E isso era uma mentira. Ele recebia atualizações constantes no seu celular pessoal. Ele mentiu que não sabia de protestos radicais previstos para o dia 8. Mas a coluna comprovou que foi o próprio G. Dias que enviou à Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, dia 6 de janeiro, 2 dias antes do ato, uma convocação em grupos patriotas para o fechamento dos 3 poderes. Ele mentiu quando alegou que não ordenou o monitoramento das manifestações. Ele mentiu em dizer que não recebeu o relatório do aumento de fluxo de ônibus em Brasília. Ele mentiu em afirmar que só teve conhecimento dos alertas enviados pela ABIN quando eles foram enviados ao Senado. Mas foi comprovado que ele recebeu esses relatórios, inclusive o seu nome está na lista de autoridades avisadas. E a lista continua. Falou que não recebeu informações relevantes, mentiu em afirmar que recebeu relatórios da ABIN, mas nenhum sobre manifestações. A lista é praticamente infinita. E também, a segunda figura notória dessa situação é o ministro Flávio Dino. Mas antes de falar do ministro Flávio Dino, general, eu queria fazer um comentário aqui sobre uma outra pergunta que foi feita ao senhor, relacionado a uma postagem que o senhor fez 5 anos atrás. E eu vou confessar que a postagem que o senhor fez, ela não foge tanto da realidade. Tanto que o próprio ministro de Justiça do Lula fala abertamente que ele é um comunista com orgulho. Um comunista, graças a Deus, sou comunista com orgulho, o famoso comunista de iPhone. Mas já que a gente vai estar falando aqui de tweets e postagens antigas, eu vou tomar a liberdade de ler algumas postagens antigas do Flávio Dino também, já que isso está sendo colocado em algum tipo de preposição como se fosse contexto da atualidade. Em 2013, alguns tweets do ministro Flávio Dino. Hoje, peraí que a internet não está cooperando aqui. Hoje em Recife, peço perdão, saiu aqui, voltou. Hoje em Recife, vi a comprovação científica de que as são extremamente... Num outro tweet ele fala: no seminário sobre eleições digitais, fala agora o professor Diego Aranha, que conseguiu provar. Acho importante haver auditoria, que o voto impresso viabiliza em somente 2% das urnas. Eu discordo de não ter voto impresso. Palavras do Flávio Dino. Daqui a pouco vão falar que foi Bolsonaro que invadiu o Twitter dele e fez essas postagens. Agora, vamos falar do Flávio Dino. Eu vou fazer um breve cronograma dos fatos. Primeiro, o ministro Flávio Dino falou que ele queria chegar à verdade e encontrar todos os culpados. Depois, quando foi solicitado a ele as imagens do Ministério da Justiça, ele falou que não podia enviar essas imagens, porque os arquivos precisam ser preservados para poder proteger a investigação. Daí o STF autoriza o Dino a enviar essas imagens. Mesmo assim, ele não manda as imagens. Passa algumas semanas e ele finalmente entrega as imagens. Só que faltou algumas. Só algumas. Das 185 câmeras, ele entregou 4. Entregou 4. E agora vamos lá. Essa aqui é uma matéria da CNN. Dino diz que imagens inéditas de 8 de janeiro foram deletadas por problema contratual. Em aspas, ele fala: as imagens não existem mais por problema contratual. Eu não sabia disso, não sou gestor de contrato, sou ministro da Justiça. Eu não conheço o inquérito, não estou sabendo de nada, está tudo sob sigilo. Agora, a pior parte é quando ele fala o seguinte: se novas imagens forem recuperadas, não mudarão os fatos. Se a CNN não vaza as imagens do palácio, o G. Dias estava no cargo dele até hoje. Quem é o Flávio Dino para falar
que se imagens existem ou não, elas não vão mudar os fatos. Ele tem por acaso uma bola de cristal? Ele não pode afirmar isso. E aí depois ele sai com uma tática que pessoalmente eu acho extremamente pedestre. Você faz um curso de oratória, um curso de debate, a primeira coisa que eles te ensinam é usar a tática de reduzir fatos ao absurdo. Reduzir ao absurdo. Ele fala assim: vocês não vão encontrar OVNIs nessas imagens? Por que ele fala assim? Ele fala assim para a audiência ficar mais leve, ficar mais descontraída, para ela dar umas risadas, para distrair as pessoas do fato de que ele foi omisso. Ele faz isso de forma proposital. E eu queria entender como que a gente tem uma pessoa que foi presa, que estava a 5.000 quilômetros dos três poderes, e a outra estava a 5 centímetros dos vândalos, servindo água para eles, e ele não foi preso. Por que o governador Ibanez foi afastado 66 dias e o ministro Flávio Dino não foi afastado? Eu não estou aqui para formalmente acusar ele de nenhum crime. Mas se a gente vai usar a tese de que precisam afastar autoridades a fim de não comprometer a investigação, por que um governador é afastado e o ministro da Justiça não é? Essa é a maior dúvida que eu gostaria de saber. General, gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. No dia 8 de janeiro, ocorreu um fluxo de informações. Houve o devido trabalho de inteligência, mas os dados obtidos não foram repassados à Secretaria Executiva para que tomasse as providências relativas ao protocolo escudo. Dessa forma, tendo em vista que a ABIN encaminhou de fato os informativos ao comandante do GSI, e este então não repassou para a Secretaria Executiva para que agisse, na opinião do senhor, houve prevaricação por parte do general Gonçalves Dias? Deputado, eu acho que isso está sendo apurado. O que eu posso dizer para o senhor é que esse fluxo de informação que deveria fluir para a Secretaria de Coordenação e Segurança Presidencial, para que a matriz de risco fosse alterada, ele não fluiu. É isso que eu posso garantir ao senhor. Se o senhor ocupasse a cadeira de comandante do GSI, o que o senhor teria feito de diferente da forma que o G. Dias atuou no dia 8 de janeiro? Eu não ocupava a cadeira. Não, se o senhor ocupasse, o que o senhor teria feito em retrospecto? Deputado, eu prefiro não me posicionar do que eu acho ou deixo de achar, porque, como eu falei aqui, esse é um olhar em retrospecto. E sempre que nós olhamos para o retrovisor, as coisas parecem muito mais nítidas que naquele momento elas realmente estavam. A ótica realmente é diferente. Sim, senhor. General, eu gostaria novamente de agradecer a sua presença. Eu gostaria de fazer um apelo para todos os membros dessa CPI, especialmente o nosso presidente Chico Vigilante. Há algumas semanas atrás foi aprovado um convite para o ministro Flávio Dino. Mas em luz de todas essas informações, de todos esses fatos, de toda essa sequência de ocorrências, eu gostaria que tivesse uma movimentação para ele ser convocado para poder prestar esclarecimentos a essa CPI. E eu gostaria, deputado Hermeto, que no relatório do senhor constasse esse cronograma de fatos, essa indisposição do ministro Flávio Dino de cooperar com a investigação na entrega das imagens. Uma justificativa um pouco triste quando ele fala que as imagens apagaram de forma surpresa. Todas as imagens do Ministério de Justiça funcionam dentro de um circuito interno. Elas são integradas. Como que algumas imagens são apagadas e outras não são apagadas? Não faz sentido nenhum isso. E eu gostaria que o senhor colocasse isso no seu relatório. É de extrema importância, é de extrema relevância. E para finalizar, general Penteado, mostraram um vídeo aqui do general G. Dias falando que ele não chamaria o senhor novamente, que ele não iria te contratar. Peço que o senhor não fique chateado com isso. Se eu fosse o senhor, eu
me sentiria até elogiado, porque trabalhar com uma pessoa que mente mais de 11 vezes para a Polícia Federal é mais um indicativo. Ele não querer chamar o senhor para trabalhar com ele, do mau caratismo dele, do que da performance e da competência do trabalho do senhor. Eu agradeço e eu cedo o resto do meu tempo.